Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa aqui é a terceira de 4 aulas que vão ensinar você a criar o seu anúncio, os seus anúncios no Facebook Ads do zero. A primeira aula a gente focou na BM, a segunda aula a gente focou no Pixel do Facebook e nessa terceira aula aqui eu vou ensinar para você algumas coisas extremamente importantes sobre públicos. É a penúltima aula. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu sugiro que você acesse as 2 primeiras aulas. Aqui no link na descrição desse vídeo tem um link para essas 2 aulas, então clica lá e assiste. Se você está seguindo aqui o roteiro, muito bem, parabéns. Provavelmente você assistiu a primeira parte, a segunda parte está aqui na terceira parte. Só que antes da gente começar aqui a basicamente colocar a mão na massa aqui sobre públicos aqui nessa aula, é importante eu ensinar aqui para você uma coisa que eu fiquei devendo da aula anterior, que é como você tem acesso àquele código do Pixel. Quando a gente foi configurar ele aqui pela BM, a gente já teve acesso ao código. Eu falei que eu ia mostrar um outro local para você ter acesso a esse código se você perder. Acabou que eu não expliquei na última aula. Eu vou explicar nessa daqui antes da gente começar a aula sobre públicos, ok? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e roda a vinheta. Vamos lá, hein? Ó, aqui no meu computador, eu estou dentro aqui do negócio AS Academy. Eu vim aqui em fontes de dados e pixels. Vou clicar aqui em abrir no gerenciador de eventos, abrir aqui numa nova janela, né? Você já conhece essa tela aqui, eu já expliquei essa tela aqui na última aula. Quando eu clico aqui em adicionar eventos, você vê que nós temos aqui algumas opções e uma dessas opções é essa opção aqui, de um novo site. Então, se você perdeu o código, né, que eu mostrei para você na última aula, é só você acessar aqui que você vai conseguir ter acesso ao código. Então, se eu clicar aqui de um novo site, você vê que nós temos aqui essa opção aqui, adicionar manualmente o código do Pixel ao site, e é exatamente aqui que a gente vai acessar para poder ter acesso ao código. Então, vou clicar aqui em instalar o código manualmente, e aqui você vai copiar o código. Copiou o código, ele já está copiado, é só você ir lá naquele plugin do GDPR que eu ensinei para você. Na verdade, eu mostrei na última aula, né? Mas tem uma aula extra que está lá na última aula também, o link para você acessar e aprender sobre esse plugin de consentimento de cookies, que é onde a gente configura aqui o código do Pixel. Beleza? Tá tudo resolvido. Na última aula eu expliquei tudo, beleza? Que é na aula 2. Então é aqui que você acessa aqui o código, se você quiser copiar novamente o código do Pixel. Beleza? Bom, como que a gente acessa aqui públicos? Eu aqui dentro das configurações de negócio, eu posso vir aqui e aí eu já tenho públicos aqui. É importante eu dizer que, como eu tinha dito anteriormente, esse item públicos aqui, ele só vai aparecer aqui se você tiver criado primeiramente uma conta de anúncio. Então não adianta. Então você tem que vir aqui na conta de anúncio. Você tem que criar aqui uma conta de anúncio para que essa opção aqui de públicos apareça aqui. Então você pode vir aqui nas configurações de negócio e acessar públicos, ou se você já estiver lá no gerenciador de anúncios, você também tem esse mesmo menu e você consegue acessar aqui públicos, ok? E o que é esse item públicos aqui? É a área onde a gente cria os públicos, a gente armazena os públicos, onde a gente deixa tudo organizadinho lá para depois utilizar esses públicos na hora de criar a nossa campanha, conjunto e anúncio, ou então campanhas, conjuntos e anúncios, ok? Quando a gente vai configurar o conjunto, é no conjunto que a gente seleciona o público que a gente quer atingir. Então, basicamente, aqui são as pessoas que a gente quer atingir de acordo com suas especificidades, de acordo com demografias, comportamentos e whatever. Beleza? Bom, existem 2 formas de você criar públicos, né? Ou você cria aqui pela área de públicos, ou quando você vai configurar um conjunto, você também por lá consegue criar um público, né? Configurar um público. Bom, vou clicar aqui em públicos e eu já digo para você o seguinte, de cara, você vai precisar conferir aqui conta de anúncio. Inclusive, na última aula também, eu também esqueci
eu fiquei de tentar trazer essa conta de anúncio pessoal lá para a nossa BM. É importante dizer que se não estiver aparecendo uma conta de anúncio pessoal para você, de boa, pode continuar com essa daqui e tocar aqui as aulas que não vai ter nenhuma, não vai afetar em nada, então, mas eu quero testar. Então eu vou clicar aqui nessa conta de anúncio e você vê que ele vai abrir aqui a área de públicos, mas com essa conta de anúncio que começa em 5.3 e termina em 28. Se eu clicar aqui na URL, você vê que aqui em cima ó, a gente tem esse código aqui que começa em 5.3 e termina em 28, ou seja, é exatamente o ID da conta de anúncio. Então deixa eu copiar esse ID e eu vou tentar trazer para a nossa BM. Então o que eu tenho que fazer? Aqui no menu, eu vou vir aqui em... Deixa eu acessar aqui configurações do negócio novamente. E aí eu venho aqui em contas de anúncio, aí eu venho aqui em adicionar, e aí ó, você vê que a gente tem como solicitar acesso a uma conta de anúncio, mas você não consegue adicionar uma nova conta de anúncio. Ele sequer permite você adicionar. Então, nesse momento aqui, o que eu achava que eu conseguiria fazer, eu não vou conseguir. Por que isso acontece? Porque a gente precisa rodar anúncios ainda nessa conta de anúncio aqui que a gente criou, fazer pelo menos um pagamento ao Facebook, aí ele vai deixar a gente criar outras contas de anúncios e também adicionar uma conta de anúncio, que é uma conta de anúncio que, no meu caso aqui, eu já tenho, que é a conta de anúncio vinculada ao meu perfil pessoal, beleza? Deixa eu ligar o celular aqui. Beleza, agora não atrapalha. Então, nesse contexto aqui, a gente não vai conseguir criar, adicionar outra conta de anúncio ainda. Tudo certo? Bom, muito bem, então vou voltar aqui no menu, vou lá para públicos novamente e vou me certificar de eu estar com a minha conta de anúncio aqui selecionada, que é a 01CA AS Cursos, que é a conta de anúncio que nós configuramos dentro da nossa BM. E aí você vê que nós temos aqui algumas opções. Nós temos criar um público personalizado, beleza? Nós temos aqui criar um público semelhante e nós temos aqui criar um público salvo. Criar um público de semelhante é o que nós chamamos de lookalike. Você consegue criar um público de lookalike, que é um público similar a um outro público que você possa ter. Eu não vou focar nesse tipo de público aqui nessas aulas, porque para poder falar de todos os itens aqui na hora de criar públicos, eu precisaria de pelo menos umas 3, 4 horas. Então ficaria muito extenso. Mas eu tenho uma aula aqui no meu canal onde eu falo sobre lookalike, eu ensino a criar lookalike. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem uma aula complementar, que é essa aula aqui de lookalike, se você quiser aprender, beleza? Mas muito bem, o público que eu vou criar aqui vai ser um público salvo, vou clicar aqui em criar público salvo, vou dar um nome para esse público de interesses em softwares de edição. Então, coloquei aqui interesses em softwares de edição. Aqui embaixo nós temos localizações, pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização. Tem aqui Brasil, eu posso inserir localidades e posso excluir. Então, se eu vier aqui colocar excluir e colocar aqui Santa Catarina, eu vou poder excluir Santa Catarina, tá vendo? Aí você pode colocar outros estados. Se você sabe os estados que você mais vende, ou onde está, os estados que estão o seu público, o que você pode fazer? Ou você só inclui aqui os estados que o seu público está, ou então você vem aqui e tira os estados que o seu público não está, né? Então, fica ao seu critério. Aqui, só caráter de ensino, eu vou deixar Brasil aqui total. Aqui embaixo, idade. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu sei que o público é um público entre 20 e 54 anos. Na verdade, é um público de 18, né? Aí eu venho aqui e eu posso colocar aqui 18 a 54 anos, porque aí eu coloco no nome do público essa especificidade aqui da idade, né? Gênero, todos, né? Se for um produto que você oferece só para homens ou só para mulheres, aí você pode selecionar aqui. Idioma, você não precisa mexer, e direcionamento detalhado, você pode pesquisar aqui para alguns interesses, né? Ou seja, eu quero criar um público de pessoas que se interessam pelos softwares, que são softwares relacionados a esse curso que a gente está promovendo. Então, se você vende um curso de marketing, você vai ter que procurar interesses relacionados a marketing. Se você vende um curso de direito, você vai ter que procurar aqui interesses relacionados a direito e por aí vai. Como esse curso é um curso de Premiere, eu vou colocar aqui no direcionamento detalhado Adobe Premiere, tá vendo? Adobe Premiere Pro. E aí você vê que aqui a gente já tem uma estimativa de público entre 3 milhões e 3 milhões e 600 mil pessoas, né? Por que
a gente tem essa estimativa? Porque a gente está ressegmentando aqui em cima. Né? No mundo existem muito mais pessoas que se interessam por Adobe Premiere, mas no Brasil, entre 18 e 54 anos, a gente tem essa estimativa aqui, beleza? E como que o Facebook ele sabe desses interesses aqui? Por conta das suas atividades. Se você curte algumas páginas, se você compra alguns produtos, acessa alguns sites, o Facebook ele tem a capacidade de saber pelo que você se interessa. Então, alguns desses interesses, e na verdade bastante interesses, aparecem aqui e você consegue escolher esses interesses. Só que quando você coloca o primeiro interesse, o ideal é que você venha depois aqui em sugestões, que ele mesmo já vai te dar outros interesses. É melhor do que você ficar tentando adivinhar esses interesses. Então, por exemplo, After Effects é um outro software. Vou colocar aqui. Adobe Illustrator é um outro software. Adobe InDesign é um outro software. Adobe Photoshop, Lightroom, Final Cut, né? Final Cut Pro X. E tá bom, para não ficar muita coisa também. Beleza? E aqui ó, eu tenho um público entre 11 milhões e 13 milhões. Na verdade, 11 milhões e 700 mil pessoas e 13 milhões e 800 mil pessoas. É um público bacana aí para a gente poder criar esse público, beleza? Aqui a gente tem algumas outras especificações, onde a gente pode excluir algumas especificidades, onde a gente pode limitar algumas especificidades com base nos critérios que você seleciona aqui, beleza? Mas o nosso público base aqui ele já está criado, que é esse aqui de pessoas que se interessam em softwares. Então eu vou pegar essas pessoas aqui, vou clicar aqui em criar público salvo e aí eu já criei o meu primeiro público, que é esse público aqui de interesse, beleza? Mas você vê que eu coloquei aqui o 01, por quê? Porque antes desse público aqui tem um público que eu tenho que criar. Quem é esse público? É o público de quem já comprou o produto. Como que eu consigo criar um público de quem já comprou o meu produto? E aí a resposta é muito simples, através do Pixel. Olha que interessante, a gente já falou de Pixel, nós criamos aquele evento de compra. Então eu vou conseguir criar um público aqui baseado naquele evento de compra, que é um público que vai ser armazenado por todo mundo que comprar. Por que a gente cria um público de comprador? Para que quando a gente for criar os nossos anúncios, a gente possa excluir essas pessoas. Então, se alguém já comprou, para que ele vai continuar sendo impactado pelo anúncio? E, na maioria dos casos não vai fazer sentido. Você vai gastar dinheiro, você vai investir com alguém que basicamente já comprou o seu produto, né? Então você não quer isso, né? Então a gente tem que criar esse público. Eu vou vir aqui agora em criar público, público personalizado. E aí a gente tem aqui site. Vou clicar em site, avançar. E aí você vê que ele abre, que bom que aconteceu isso aqui, cara. Ele abre a opção para criar um pixel do Facebook. Cara, que bom que aconteceu isso aqui. Por quê? Porque pode acontecer com você. Aí você vai falar assim, ah, Felipe, ele está pedindo para criar o pixel aqui, mas a gente já não criou o pixel? Sim, mas lembra que eu falei que lá na BM é basicamente você pegar coisas e atribuir a outras coisas, ou pessoas a outras coisas e vice-versa? Então, eu preciso atribuir o pixel a essa conta de anúncio aqui, que é a conta de anúncio que a gente está criando no público. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou voltar aqui nas configurações de negócio, então vou abrir aqui numa nova janela. E aí eu vou vir aqui, ó, cadê? Deixa eu fechar aqui. Eu vou vir aqui em fontes de dados, pixel. Vou selecionar aqui, o que é o único que tem, né? Então você não precisa clicar. Aí nós temos aqui, adicionar pessoas. Primeira coisa que eu vou fazer, Felipe Cardoso, já vou colocar aqui, gerenciar pixel, atribuir. Muito bem. Adicionar ativos, aí eu vou selecionar aqui a conta de anúncio que nós criamos. Então eu tenho que relacionar esse pixel com a conta de anúncio para que a gente consiga agora sim criar o nosso público aqui. Vou dar um refresh aqui. Uma vez que eu dou o refresh e agora for criar esse público que é o público dos compradores, você vai ver que vai dar para escolher o pixel. Então eu vou clicar aqui em público personalizado, vou selecionar aqui site, avançar e tudo certo. Olha aqui a origem, já é o pixel. Então agora a gente tem um pixel relacionado com essa conta de anúncio. Beleza? E aqui eu tenho algumas opções. E lá embaixo você vê que nós temos aqui o Purchase, ou seja, eu consigo criar um público de quem comprou. Nós temos aqui a retenção, que é o tempo que esse público vai ficar aqui dentro, né? As pessoas podem ficar, no caso desse tipo de público, até 180 dias. Então eu vou colocar aqui 180 dias, porque quem já comprou, já comprou. Beleza? Então eu estou criando um público de quem já comprou. Aqui no nome eu vou colocar 00. Compradores 180 dias e público criado. Você tem que criar esse público aqui. Primeiro, para excluir na hora que você for criar as campanhas. E você também futuramente vai poder fazer um lookalike desse público, ou seja, criar um público maior e semelhante a quem está comprando, beleza? Naquela aula extra eu ensino a criar lookalikes.
Então nós criamos aqui um público de interesse em software de edição e nós criamos aqui um público de quem já comprou. E a gente vai criar também os nossos públicos de remarketing de quem acessou o site. Porque a pessoa que acessa o seu site, quando ela sai do seu site e não compra o produto e vai lá no Facebook, ela tem que ser impactada por um anúncio, né? É um anúncio de remarketing. Então, criar público, público personalizado, seleciona aqui site, avançar, seleciona aqui o pixel e aqui eu tenho todos os visitantes do site, beleza? E aí o que eu sugiro você fazer? É você criar algumas faixas desse mesmo público para você fazer testes. Se você impacta alguém que acessou o seu site nos últimos 30 dias, essa pessoa ou essas pessoas são mais quentes do que quem acessou o seu site nos últimos 180 dias, porque elas se lembram do seu site. Quem acessou há 180 dias talvez não se lembre. Então eu sugiro que você utilize aqui faixas de retenção, o máximo de 180, então eu costumo fazer aqui de 30, então eu coloco aqui, ó, 02, acessou o site 130 dias, 30 dias, coloca aqui a retenção 30 dias, e aqui você deixa todos os visitantes do site. Ou seja, a gente vai ser capaz agora de veicular anúncios para quem acessou o site e não comprou, depois eu ensino você a fazer isso, beleza? Vou agora criar a segunda faixa, e aí você pode criar de 60, de 90, de 120, por aí vai. Eu vou criar aqui de 90, né? Não vou criar tantos assim, coloco o 02 ainda porque está no mesmo tipo de público que eu quero criar, só que modifica aqui só a retenção. Agora é um público que está 90 dias, beleza? E aí, agora eu faço aqui um público site, e aí eu coloco aqui 180, que é o público maior. Na hora que você for criar esses anúncios para essas pessoas, você pode excluir outros públicos, né? Então, se eu quiser pegar quem acessou o site nos últimos 90 dias, você consegue criar um anúncio para veicular para quem acessou nos últimos 90 dias, mas você tem como excluir quem acessou nos últimos 30. Ou seja, você pega da pessoa que acessou do 31º dia para frente, né? Então, que está de 31 dias para trás, na verdade, né? Quem acessou há 2 meses e por aí vai. Beleza? Dá para fazer isso, é bem tranquilo de fazer. Então a gente já criou aqui o nosso público de remarketing que acessou nosso site e a gente tem aqui, na verdade esses camaradas aqui tem que ser o 03, né? Eu vou mudar aqui o 03 porque eu esqueci aqui que o 02 tem que ser outro aqui, que é o de quem iniciou a compra. Olha que interessante, você tem que ter um público de quem iniciou a compra e não comprou, porque o cara está precisando só de um empurrãozinho. Então você tem que criar esse público para poder chegar nessas pessoas também. Então, ó, acessou o site tem que ser o 03. Então, o 01 é o interesse, né? 00 compradores, 01. Esse aqui também eu tenho que mudar. Esse aqui não pode ser o 01, esse aqui tem que ser o 04. Então, deixa eu mudar aqui para 04. Que bagunça, hein, Felipe? Mas tudo certo. É só uma questão organizacional, não se preocupa com isso. Agora sim, 00 compradores, quem é o 01? Aí eu venho aqui agora, público personalizado, venho aqui site, avançar, e aí eu vou criar aqui o 01. Quem é o 01? Clico aqui em eventos e eu pego o Initiate Checkout, que é o público de quem iniciou a compra. Então, ó, eu vou colocar aqui no português, né? Iniciou compra 30 dias. E aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez com o Purchase. A gente cria aqui as nossas faixas, né? Então eu venho aqui, clico em Site ali, coloco quem iniciou a compra, coloco aqui agora 60, não, botei 90, né? 90, 90, 90, é isso aí. 90 dias. Se você quiser criar o de 60 também, não tem problema não, você tem que testar depois. E agora a gente coloca aqui o quem iniciou a compra nos últimos 180 dias. Então vem aqui, Initiate Checkout, 180 dias que é o máximo, 180 dias. Eu fiz uma bagunça aqui, mas eu vou organizar essa bagunça agora. Então, ó, 00 compradores, 01 iniciou a compra, aí 02 acessou o site. Tá, estava certo isso aqui, peraí. Que bagunça, hein, Felipe? Que é como se fosse uma timeline, né? A gente vai criando aqui basicamente na ordem, que é a ordem que o usuário ele pode percorrer. Então a gente tem o cara que comprou, o cara que iniciou a compra, o cara que acessou o site. Beleza? O que está faltando aqui? Acessou o site, esse aqui. Agora acho que vai ficar certinho, né? 02 e tudo certo. Que bagunça, hein, Felipe? Agora sim, 0202. Aí esse aqui é 03. E lá, hein? Você quer organizar e só desorganiza as coisas, né, Felipe? Confundindo a cabeça da turma. Beleza, então é só uma questão de organização. Eu prefiro fazer assim, 00, compradores. Acessou o site, 02. Iniciou compra, 01. Acessou o site, 02. Interesse em software, 03.
E aí a gente já tem basicamente aqui os públicos bases para a gente poder anunciar. E é somente isso. Então nós já criamos aqui os nossos públicos base. É óbvio que tem outros públicos que você pode criar, como envolvimento com Instagram, envolvimento com vídeo e diversos outros públicos aqui interessantes, mas esses públicos que nós criamos aqui são os públicos mais básicos e o que a gente já pode começar a trabalhar na hora de criar os nossos anúncios, beleza? Com o tempo e com a prática, você vai se especializando mais e você vai melhorando nesse quesito. Beleza? E antes de finalizar, deixa aquele like maroto aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e na descrição desse vídeo tem um link para a 4ª e última aula. Te espero lá. Um abraço.